bem devagar. Eu queria agradecer já de início a atenção, a consideração de vocês todos, e essa atenção para mim é muito especial. Eu sou docente no estado de São Paulo, doutora em psicologia, e através de uma disciplina, os alunos de psicologia têm a oportunidade de realizar atendimentos familiares em diferentes instituições. Hoje eu vou apresentar um caso que para mim é muito fascinante, realmente um drama familiar, que eu espero que vocês também tenham a oportunidade de adentrar essa fascinante atmosfera desse pequeno grupo de uma família, de um paciente do CAPS, de um Centro de Atenção Psicossocial. Acho que todos já conhecem essa expressão. Então, esse paciente, o paciente para nós identificado, é aquele que porta a demanda por atendimento familiar. O nosso paciente, então, nós vamos chamá-lo de Arthur aqui. A mãe de Arthur, nós chamamos aqui no codinome de Madalena. Ela tem 54 anos. Ela se casou com Lucas, um homem mais velho que ela, 62 anos, por imposição da mãe. Ela disse nunca ter amado Lucas. Ela amava um outro homem e se casou com Lucas por imposição. Nesse relacionamento, ela teve 7 filhos. O Arthur é um filho de um relacionamento extraconjugal. O marido, ele não há assim, um conhecimento exato de que o marido tenha a dimensão de que Arthur não seja seu filho. Isso permanece como um segredo familiar, o que também é um ponto que traz adoecimento. Aquilo que não pode ser dito, aquilo que não pode ser falado dentro da família. Vocês estão acompanhando? Sim. Dos 4 irmãos de Madalena, 2 são portadores de adoecimento mental severo e também fazem uso do Centro de Atenção Psicossocial. A filha Agnes tem transtorno afetivo bipolar. 2 de seus 8 filhos e 3 de seus 8 netos fazem uso de substâncias psicoativas, que também caracteriza a dinâmica dessa família. Apresenta um comportamento agressivo. Vocês verão que a agressividade, ela está impregnada nesses vínculos, ela dá o colorido para esses vínculos, entre esses que fazem, são os membros da família. Esse sujeito, para nós aqui, nosso atendimento familiar, ele é baseado na teoria psicanalítica, na corrente francesa, tendo como principal autor René Caes. Ele fala de um sujeito que é singular e que é plural. Então, ele trabalha a dimensão singular e a dimensão coletiva. E aqui o nosso foco, nesse caso, é apontar essa transmissão patológica entre gerações. Como que isso se dá? Essa repetição entre várias gerações. Nós veremos aqui 3 gerações da família de Arthur, onde determinados pontos importantes serão recorrentes. Então, parte do paciente identificado, o Arthur, no movimento centrífugo para buscar as outras gerações. Normalmente nós fazemos 3 gerações, pelo menos. Então, o Arthur ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide aos 18 anos. Ele é um paciente que apresenta sintomas negativos, como embotamento afetivo, ele beira a catatonia, ele se expressa pouco verbalmente, ele ocupa pouco, ele existe pouco no espaço de atendimento familiar. A mãe assume o protagonismo, ela que então ocupa mais esse espaço da sessão, ela domina esse espaço, a Madalena. O Arthur também apresenta delírios e alucinações, como apontado anteriormente. E a Madalena define-se como uma mulher sofrida, passou por privação material e afetiva. Para vocês terem uma ideia, quando ela era pequena, a casa dela não tinha telhado, o pai colocava portas para fazer o telhado da casa, portas velhas. Ela comia restos de animais, de cachorros, na casa onde ela trabalhava. Então, ela passou privação tanto material como afetiva, como vocês verão, de um pai que era ausente, um pai que não dava suporte, não era provedor, não exercia, portanto, uma função paterna. Ela era
alimentada por vizinhos, né? A sua mãe, Rogéria, 76 anos, a mãe da Madalena, né? A avó de Arthur, é viúva de 2 maridos, atualmente encontra-se casada, é alcoolista também em remissão. A mãe, segundo Madalena, começou a beber por causa do sofrimento, né? A pobreza, por ser agredida pelo marido, o marido tido como ciumento. A Lucrécia, que é a bisavó de Arthur, ela também era alcoolista. E quando ela estava alcoolizada, ela agredia o marido. Então vejam que a agressividade realmente ela se fazia presente, né? Nessas vinculações dentro dessa família através das gerações. O uso abusivo de substâncias e aqui a agressividade. Através das gerações, né, como eu comentei, observa-se esse uso abusivo de substâncias e estabelecimento de vínculos coloridos pela agressividade. Na vida dessas mulheres que compõem, então, esse drama familiar, da história desse paciente, que é o Arthur, que é o paciente identificado, que demandou atendimento para essa família. De acordo com Caes, nada pode ser abolido sem que apareça em gerações seguintes. Então, aquilo que não pôde ser elaborado, ele reaparece nas outras gerações. Essa transmissão, então, desse que não foi possível ser trabalhado, essa transmissão, então, do patológico. Há que se debruçar a respeito de como ocorrem agenciamentos psíquicos que conduzem tal sujeito a se constituir como um portador desse impensado e a basear seu destino e seu próprio fim nesse lugar enigmático, com o consentimento inconsciente dos outros, pensando sempre no grupo familiar como um pequeno grupo. Então, existem 2 processos, né, resumindo, né, realmente aí, de uma maneira bem breve, implicados nessa transmissão. As identificações, o estabelecimento de processos de identificação e as alianças inconscientes. As alianças inconscientes são aquelas que nos fazem ficar, algo que constitui essa família, que faz com que essa família permaneça, que as coisas sejam assim. Então, são acordos conscientes e inconscientes. E as identificações, para nós, ficam mais claras, né? São a matéria-prima do vínculo. Como eu falei, né, as alianças inconscientes estão intimamente implicadas na transmissão da vida psíquica entre as gerações. O inconsciente do sujeito, então, carrega traços em sua estrutura, né, em seus conteúdos do inconsciente de um outro e de mais de um outro. Isso quer dizer que nós herdamos, né, quando nascemos, questões que são inconscientes da história da nossa família, coisas que nós não conseguimos perceber e que muitas vezes repetimos através, então, das gerações. São rastros, né, digitais que continuaram ligando as gerações entre si, sintomas. Os membros da história familiar desconhecem esse pacto, então, que sustenta o sofrimento. Então, embora, vejam, exista um sofrimento que é tão caricatural, é tão explícito, essa família, ela está lá, né? Ela está lá, ela está constituída, é uma família extensa. Então, existe algo que sustenta isso dessa forma. A violência se faz presente, né, desde os relatos, né, remotos dessa bisavó do Arthur, uma violência então herdada, que é atuada através das gerações. A Madalena é muito interessante, nos atendimentos, né, eu venho acompanhando há 2 anos, ela repete muito isso, nada muda, na minha vida nada muda. Esse nada muda corrobora a teoria, realmente nada muda, as coisas parecem se repetir. Inclusive, ela faz premonições sobre os netos. Vai acontecer com eles o que já aconteceu com os outros. Isto é, eles vão adoecer, eles vão usar substâncias, meu neto fulano é agressivo, então ela já faz premonições de que isso vai acontecer novamente. Então, 2 dos 8 filhos de Madalena e 3 dos 8 netos fazem uso de substâncias, apresentam comportamento agressivo, e ela diz, a vida não muda. Ela conta que 2 de seus 8 filhos, André e Augusto, e Agnes, né, a filha mais velha, também são agressivos. A paciente suspeita que André também seja portador de transtorno afetivo bipolar. Ela já começa a estabelecer, inclusive, diagnósticos.
Ah, fulano é doente também, ele ainda não sabe, mas ele também é. Elvis é o mais agressivo de todos, né? O neto Elvis, ele chuta, dá socos, grita, profere xingamentos. E o paciente Arthur, então, aparece como um assujeitado, aquele que herda e tem uma postura, então, assujeitada a esse quadro dramático. Uma cadeia, então, intersubjetiva, na qual ele se constitui e na qual ele é vítima também. Então, pode-se compreender a ocorrência de uma transmissão do tipo repetição, né, segundo Caes, onde informações e processos são passados de um sujeito para o outro, ou mais de um outro, sem transformação. Então, não há possibilidade de pensar sobre isso, ter consciência sobre isso e fazer algo novo. Como nós veremos agora, de estabelecer processos criativos. Observa-se a repetição de modos, como eu falei, de vinculação coloridos pela agressividade entre os contemporâneos e entre as gerações anteriores. O uso abusivo de substâncias como uma tentativa também, uma interpretação possível para atenuar o sofrimento que se apresenta. E, frente a essa impossibilidade, então, de reinventar, criar a partir do que foi herdado. O brincar, então, não é possível. Um brincar encontra uma capacidade de transformar, de fazer algo novo. Né? Essa capacidade, então, não existe, apenas uma repetição, né, que nós vimos. Sim, está acabando já. Como eu disse, nada muda, né? E o importante é que o Arthur ele faz desse embotamento um movimento contrafoco, isto é, ele tem tanto medo dessa agressividade que ele possa vir a expressar, né, que ele então faz um movimento de embotamento. Né? Ele fica numa posição assujeitada, embotado, também temendo essa agressividade que ele possa vir a expressar. Eu queria só um segundo para finalizar. Tem um PDF, não sei se você consegue localizar aqui na... Só para mostrar o genetograma brevemente, porque dá para ter uma dimensão melhor da família, só para vocês notarem. Aqui é o PDF no vídeo. Genetograma? Sim. Dá para ampliar um pouquinho mais? Sim. Então aqui, acho que ficou muito... Não, aqui está o Arthur, né? Nós colocamos só algumas iniciais, não os codinomes. O Arthur, então, no relacionamento extraconjugal. Aqui a Madalena, ela escolhe um marido, né, onde existe então uma agressividade, né, essa agressividade que permeia então as relações, né, com esse marido, repetindo a história da mãe, que também escolhe um marido alcoolista, um marido não provedor, um marido ausente. Então ela repete a história da mãe na escolha do marido. E lá em cima a bisavó de Arthur, que também a agressividade fazia parte do cotidiano familiar. Uma bisavó também que fazia uso abusivo de substâncias. Quando tem esse traço na horizontal é o uso abusivo de substâncias, né? E aqui na vertical, adoecimento mental. Então veja que o adoecimento mental ele está presente em remissão ou presente, como também o uso abusivo de substâncias nessas 3 gerações do paciente, né? Eu recomendo esse exercício do genetograma, que é muito legal, para a gente ter uma ideia realmente da família de uma maneira mais concreta, mais ampla, e nos facilita também uma compreensão, tanto a nossa compreensão como da própria família, do que está ocorrendo ali. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a atenção e a consideração em me ouvir, embora esteja falando em português. Muito obrigada.